Por que será que a Petrobras não quer mais produzir biocombustíveis? Fica a questão. Vamos bater um papo sobre isso? A Petrobras tem anunciado claramente na mídia e também através do seu plano estratégico 2020-2024 que vai se concentrar exclusivamente na exploração e no processamento do petróleo, que não vai atuar no transporte, na distribuição e também na produção de biocombustíveis e de outras alternativas, de outras fontes de energias renováveis. O meu interesse aqui hoje é conversar um pouquinho com você sobre esse ponto específico. Qual é a motivação para que a Petrobras ela não queira mais produzir biocombustível? A Petrobras fez, ao longo dos anos 2000, sobretudo entre 2004 e 2012, pesados investimentos na montagem e na estruturação de usinas voltadas à produção de biocombustível, inclusive aqui na Bahia. A Petrobras fez 2-3 grandes investimentos seguidos na PBio Bahia, no fortalecimento, na ampliação da capacidade produtiva de produção de biocombustíveis aqui na Bahia. Só que agora a empresa está anunciando que vai abrir mão de todo esse investimento que foi feito ao longo dos últimos 15 anos na produção de biocombustível aqui no Brasil e que vai se concentrar exclusivamente na produção de petróleo. Bom, eu quero chamar a atenção com relação a pelo menos 3 pontos. Primeiro, é uma burrice por parte do governo federal, que é o controlador direto da empresa, abrir mão dos projetos de produção de energia renovável. Produção de biocombustíveis utilizando a biomassa que existe em abundância gigantesca aqui no Brasil, desenvolver projetos de energia eólica, desenvolver projetos de energia solar, desenvolver projetos que possam abarcar outras fontes renováveis. O petróleo é um combustível fóssil, é um combustível altamente poluente, que infelizmente continua ainda sendo o motor que movimenta a máquina mundial do capitalismo. Porém, cresce cada vez mais a rejeição mundial à continuidade da utilização intensiva desse tipo de combustível fóssil. Novas tecnologias estão aparecendo, novas empresas, a exemplo da Tesla, por exemplo, especializadas em produção de veículos movidos a outras fontes energéticas, a exemplo da energia elétrica, estão aparecendo. Cidades mundiais, como por exemplo Amsterdã, na Holanda, algumas cidades da Alemanha também já usam em grande quantidade veículos elétricos, inclusive veículos de transporte de massa movidos à energia elétrica, a exemplo de ônibus elétricos e também de ônibus que circulam utilizando B100, que é o biodiesel puro, principalmente na Alemanha. Então, tem se desenvolvido cada vez mais uma estrutura logística de carga, de transporte, utilizando energias alternativas, principalmente os biocombustíveis. Isso sinaliza para nós de que a tendência mundial é uma diminuição gradativa do uso dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, né, e todos os derivados, principalmente o diesel, a gasolina, o querosene de aviação, oriundos do petróleo. Consequentemente, é uma burrice estratégica das pessoas que estão dirigindo a Petrobras nesse momento abrir mão de projetos estratégicos de produção de energias renováveis. É uma burrice estratégica abrir mão do desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a produção de energias renováveis aqui no Brasil, principalmente dos biocombustíveis, porque os biocombustíveis são produzidos a partir da biomassa, a partir de produtos oleaginosos, e o Brasil tem em abundância, tem em grandes quantidades esses produtos para poder atender a demanda da produção de biocombustíveis. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco, o que eu chamo de burrice estratégica da Petrobras em abrir mão de produzir energia renovável, em abrir mão de desenvolver novas tecnologias no campo da produção
de energias renováveis. O segundo ponto que eu destaco é que a Petrobras ela fica desconectada das políticas ambientais. Ela fica desconectada do Acordo de Paris, inclusive, que prevê uma redução gradativa da emissão de gases poluentes, da utilização de combustíveis fósseis pelos países signatários do Acordo de Paris, e o Brasil é signatário do Acordo de Paris. É importante destacar também que o mercado mundial do petróleo ele é um mercado extremamente oligopolizado, controlado por pouquíssimas grandes empresas multinacionais e por grupos políticos e familiares que controlam todas as grandes áreas de produção no mundo, a exemplo da família dos Al Saud, que controla o petróleo na Arábia Saudita, e de outras tantas que têm uma intervenção muito forte nessas áreas produtivas de petróleo. Esses grupos, eles acabam controlando o preço mundial do petróleo e, consequentemente, também os quantitativos a serem distribuídos no mundo. Isso faz com que haja uma insegurança e uma oscilação muito grande na produção desse produto, o que pode, em momentos de crise, afetar muito severamente a Petrobras, se a empresa ficar cada vez mais dependente exclusivamente da produção e da exploração de petróleo. Então, o segundo ponto que eu destaco é que é importante para a empresa ter uma diversidade produtiva. É importante para a empresa ter outras fontes de produção e, consequentemente, de renda a partir das energias renováveis, para que a própria Petrobras não fique exclusivamente dependendo do petróleo e indo de encontro a políticas ambientais e as tendências de consumo no campo das energias que estão sendo sinalizadas por todos os consumidores, pelos estados, pelos governos, ao redor do mundo. Um terceiro e último ponto que eu destaco é que tem se adotado uma política que, na minha opinião, o grande interesse, o pano de fundo disso é a privatização da Petrobras, que é algo inaceitável no Brasil, levando-se em consideração o papel estratégico dessa empresa para o desenvolvimento nacional e levando-se em consideração o compromisso com a integração nacional, com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento social do Brasil, com esse papel estratégico de vetor importante de desenvolvimento que a Petrobras sempre teve aqui no Brasil. Então, qualquer política na direção de uma privatização total da Petrobras é extremamente nefasta ao desenvolvimento nacional. Mas os movimentos que a política brasileira vem fazendo, sobretudo a partir desses grupos de centro-direita e de extrema-direita que está no poder agora, é um movimento de privatização. Logo após o impeachment da ex-presidenta Dilma, em 2015 e 2016, o Senado aprovou uma PEC mudando o modelo de exploração de petróleo no Brasil, o que passou a permitir, a partir dessa lei, a entrada de grandes multinacionais na exploração de petróleo no pré-sal, que é a grande mina de petróleo que o Brasil tem nesse momento. Em seguida, o Congresso Nacional aprovou uma outra lei que ficou conhecida popularmente como a PEC do trilhão, dando 1 trilhão em isenções fiscais para essas grandes multinacionais que vierem participar dos leilões do pré-sal e, consequentemente, participar do processo de exploração do pré-sal aqui no Brasil. Então, 1 trilhão que eles estão alegando que vão economizar com a reforma da Previdência, que, na minha opinião, é uma grande mentira. Eles já deram esse 1 trilhão para grandes multinacionais poderem explorar o petróleo, pagando imposto zero aqui no Brasil ao longo dos próximos 30 anos. E o próximo passo que o governo federal tem sinalizado nesse momento é o passo da privatização da empresa. Tá certo? O que seria um desastre do ponto de vista da integração, do desenvolvimento nacional e, sobretudo, do ponto de vista do desenvolvimento estratégico social do Brasil. Bom, esses pontos são fundamentais. Eu finalizo dizendo para você o seguinte: a Petrobras é um patrimônio nacional. Não pode ser privatizada. Pode até ter uma certa relação com o capital privado, atendendo a determinadas demandas da empresa, mas jamais ela deve deixar de ser um patrimônio nacional. Jamais ela deve ser privatizada. O segundo ponto é que a Petrobras ela não pode ficar dependendo exclusivamente da exploração de petróleo. A
até porque o petróleo é um mercado extremamente oligopolizado, controlado por pouquíssimos grupos poderosos e que esses grupos podem, inclusive, prejudicar muito a empresa se ela estiver estritamente dependendo apenas da exploração de petróleo. E o terceiro ponto é que nós não podemos abrir mão da produção de energias renováveis. Nós não podemos abrir mão do desenvolvimento de novas tecnologias no campo das energias renováveis, utilizando o poder dos ventos, utilizando o poder do sol, utilizando a biomassa que é tão abundante no Brasil. Então esses são pontos importantes, são estratégicos ao desenvolvimento nacional, que eu deixo aqui para que você possa refletir junto comigo sobre essas questões. E quero concluir esse vídeo pedindo a você que acompanhe o nosso canal, que divulgue o nosso canal, que curta, que compartilhe e que, sobretudo, deixe aqui no nosso canal os seus comentários para que eu possa dialogar com você e a gente possa potencializar cada vez mais o nosso canal, trazendo temas importantes, trazendo temas de grande relevância para o debate nacional, ok? Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção.